Hoje é o dia da consciencialização do stress, ocasião para lembrar e promover estratégias que ajudam no seu controle. Aproveitamos para falar de um problema que tem como uma das causas precisamente do stress as disfunções temporomandibulares. Elas estão associadas a causas multifatoriais, entre elas o stress, a ansiedade e eventos traumáticos passados. O professor David Ângelo, cirurgião de articulação temporomandibular, está aqui connosco em estúdio para nos esclarecer exatamente esta questão. O que é que são? Começamos por aqui, as disfunções temporomandibulares. Olá, boa tarde. Ora bem, as funções temporomandibulares dividem-se em dois grandes grupos. O primeiro grupo são as disfunções musculares, ou seja, toda esta musculatura cervicofacial, do pescoço até à parte mastigatória, vai começar a estar muito tensa e as pessoas vão sofrer de, muitas vezes, queixas parecidas com cefaleias de tensão, com enxaquecas, por haver um agravamento da tensão muscular. Do outro grupo, o grupo das patologias intra-articulares... Nós estamos já a ver imagens. Esta era uma doente, por exemplo, que tinha aqui uma patologia mista, tinha uma patologia dentro da articulação, aqui à frente do ouvido, e também a nível muscular. E o que nós conseguimos realmente é dividir essas duas componentes, componente muscular e a componente articular. A muscular tem a ver, então, mais uma vez, com estes músculos, e a articular, com esta pequena articulação, que está mesmo aqui à frente do nosso ouvido, e que nós, se abrirmos e fecharmos a boca lá em casa, assim, vamos conseguir palpar esta pequena articulação. Então, a disfunção temporomandibular engloba estes dois grupos de articulações. Aqui, que é mais fácil, talvez, para si. Sim, esta doente era uma doente que tinha muitas queixas de dor perto do ouvido. Inicialmente até tinha ido ao otorrinolaringologista porque pensava que tinha uma otite. O otorrino não viu nada e depois, vendo também que havia uma limitação na abertura da boca, como podemos ver nas imagens, encaminhou-me a doente. A doente tinha, de facto, um menisco dentro da articulação fora do sítio e não conseguia abrir a boca e tinha dor. Nós conseguimos depois, com uma técnica minimamente invasiva, tratar dessa doente. Este doente, exatamente a mesma situação, mas tinha tido um evento traumático, então não conseguia abrir a boca, porque tinha uma inflamação muito grande dentro da articulação. Nós fizemos um procedimento minor com anestesia local e, passado uma semana, o doente já conseguia outra vez abrir a boca sem dores. Isso é fundamental. Então, isto é o stress que causa esses problemas. Como é que se trata a causa? Isso é uma situação que nós cada vez hoje temos mais consciência. A literatura científica aponta que o stress é um dos principais fatores que leva às disfunções temporomandibulares. Porquê? Qual é que é a principal reação ao stress? É apertarmos os dentes. E quando apertarmos os dentes, vamos ter duas situações. Uma, vamos sobrecarregar os músculos todos da nossa face e depois aquela pequena articulação que estamos a ver tem um menisco que está ali a azul entre os dois ossos. E esse menisco vai começar a sofrer um grande stress e a pessoa vai começar a ter uma inflamação da articulação e muitas vezes aquele menisco sai do sítio. E a pessoa aí começa com dificuldade em abrir a boca, começa com estalidos, começa com muitas queixas nesta zona perto do ouvido e que muitas vezes não são fáceis de diagnosticar. E essas disfunções normalmente provocam dor? Normalmente provocam dor e dor muito intensa. Ou seja, estamos a falar da maioria dos doentes de sofrer de uma dor entre 7 a 10 numa escala de 0 a 10. Ou seja, dores realmente muito limitativas no dia-a-dia. Que nada tem a ver com dores de dentes. Muitas nada vezes tem a ver com dores de dentes. À parte dentária. Esta é uma situação mesmo articular, é esta pequena articulação que começa a ter aqui problemas do foro inflamatório e do foro ortopédico, porque o disco fica deslocado. E o que é que nós temos que fazer, o professor David Ângelo, para não chegar a uma situação tão grave? É muito difícil. O conselho é que dá às pessoas? O conselho que eu dou realmente é nós primeiro pararmos para pensar o que é que nos causa stress no nosso dia-a-dia. O que é que lhe causa stress a si? Lá em casa, o que é que vos causa stress? E depois, a segunda pergunta é como é que reagem a esse stress? 70% das pessoas vai reagir ao stress de uma forma a apertar os dentes. Vai apertar e vai trincar. Quase 90% não tem consciência disso. Ou seja, a primeira situação lá em casa é as pessoas perceberem se apertam os dentes em eventos de stress, que devem modificar esse hábito, esse comportamento e devem tentar que os dentes nunca toquem uns nos outros durante o dia. À noite é mais difícil controlarmos isso. Como evitar? Se as pessoas estão em stress, essa é uma reação natural. É uma reação natural do corpo humano, é um comportamento nosso. E nessa altura, nosso. se a pessoa, peço desculpa, se a pessoa começar a ter essa reação, deve relaxar, procurar... fazer isto. Ok. Relaxar, tentar em casa encontrar mecanismos. Às vezes eu digo aos doentes, ponham post-its na casa e sempre que virem um post-it, tentem perceber se estão a apertar os dentes ou não. Se tiverem, relaxem. Podem pôr a língua no meio dos dentes
Assim, E trincou a língua. mas sem trincar a língua, só pôr a língua suavemente no meio dos dentes, só para não ter os dentes a apertar, que é para não sobrecarregarem demasiado nem os músculos, nem a articulação. Essa é uma estratégia. Depois temos um outro problema, que é durante a noite, estes doentes também vão ranger muito os dentes. Existem medicações que se podem dar aos doentes, existem goteiras, etc. Mas o principal que eu digo aos doentes é evitem aparelhos tecnológicos 2 horas antes de ir para a cama. Os aparelhos tecnológicos hoje em dia vão excitar muito o nosso cérebro e durante a noite nós vamos apertar os dentes e ranger os dentes como efeito dessa sobreestimulação. Se pudermos limitar o uso de tecnologia antes de ir para a cama, isto é fundamental para reduzir os níveis de bruxismo e de apertamento noturno. E esse é um problema que afeta que faixas etárias? Uma vez que temos os jovens muito dependentes das tecnologias, eles estão a sofrer desse problema mais cedo? Infelizmente, isto é transversal a todas as idades. Ou seja, os doentes mais novos que eu tenho têm entre 5 a 7 anos, que já começam, desde a carga emocional dos pais, etc., a apertar muito os dentes e a sofrer consequências disso. A doentes, o típico doente é o doente que tem entre 20 e 35 anos. Porquê? Tem um trabalho muito estressante, ganha pouco, ainda por cima agora com a crise, com a pandemia, agravou imenso os casos de doentes que têm tensão diária e agravamento muscular. E depois tem realmente às vezes um filho, não tem apoio familiar e isto tudo gera uma pressão que a pessoa aperta muito. Mas depois também tem doentes com idades mais avançadas, 40, 60, 70 anos, com problemas da articulação. Porquê? Porque é um problema crónico, que não se trata, que se vai arrastando ao longo dos anos e chega a uma altura da fase do doente onde a própria articulação já não consegue compensar o stress e o dano intraarticular. E aí começam os problemas graves. Que conselho quer deixar para terminar? Olha, o grande conselho é realmente as pessoas... Hoje é o dia da consciencialização do stress. As pessoas perceberem como é que o stress as afeta. Se o stress as afeta realmente de uma forma muito intensa, onde apertam muito os dentes, tentem encontrar mecanismos, ajuda. Não é vergonha nenhuma a pessoa ter consultas de psicoterapia para tentar encontrar alterações menor na vida que relaxem mais, que diminuam a sobrecarga, mas sobretudo terem consciência e identificarem o que é que lhes causa stress. E depois disso, nunca se esqueçam que os dentes durante o dia devem estar desencostados, não devem apertar e temos de ter realmente esta tensão toda muito mais controlada se fizermos esse exercício, está bem? Muito obrigada, professor David Anjos, por ter estado Obrigado connosco. pelo convite. Obrigado.